E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Drops Unity 3D. E no Drops de hoje eu vou ensinar pra vocês um negócio que tem sido muito requisitado, muita gente tem pedido isso, e infelizmente eu não consegui ainda achar um jeito de encaixar isso nos tutoriais, que é sobre como pegar um jogo e colocar o recurso nele de alternar a câmera entre primeira e terceira pessoa. Tá certo, galera? Então eu vou ensinar aqui pra vocês um recurso assim, de um jeito mais simples possível. Existem diversas maneiras de você poder fazer isso, mas eu vou tentar ensinar do jeito mais simples, do jeito mais fácil, do jeito que eu aplicaria num jogo meu, tá certo? Eu só queria dar alguns avisos antes. O primeiro deles é que eu estou usando um microfone diferente. Aquele outro meu microfone que vocês gostam bastante dele, infelizmente ele está quase morrendo, ele está muito ruim. Nos últimos dois tutoriais eu passei muita raiva, eu fiz de tudo para poder tentar melhorar o áudio dos dois tutoriais. O primeiro ficou horroroso e o segundo ficou bem ruim também no início. E infelizmente eu acho que vou ter que acabar abandonando ele. Eu estou usando aqui o meu microfone secundário, vamos dizer assim. Ele não é muito bom, já tentei usar ele uma outra vez em um tuto. O pessoal não gostou muito porque a minha voz fica um pouco mais fina, fica meio esquisita, né? Fica diferente da voz do tio Bruno aqui. Contudo, até eu comprar um microfone decente, eu vou estar utilizando ele para poder quebrar um galho. Mas eu acho que no fim do mês agora é capaz de eu conseguir comprar um. No máximo em janeiro eu compro. Beleza, galera? Então vamos começar a nossa aula, vamos lá. Basicamente eu tenho aqui um projeto onde eu peguei o boneco, com aquela skin mesmo do jogo do FPS que a gente está fazendo para ele do mal, lá, com aquela máscara do mal aqui, a roupa dele toda esquisitona. E eu importei aqueles dois scripts, tanto da movimentação quanto da mira, só que eu acho que da mira eu nem vou utilizar no tutorial, só vou utilizar mesmo da movimentação. E eu vou utilizar, e a movimentação é o do jogo de FPS, tá galera? Eu vou utilizar ela porque aí o comando já serve para os dois, tanto para o jogo de primeira quanto terceira pessoa. Você pode utilizar o mouse para poder mexer a câmera, beleza? Só vai mesmo mudar o posicionamento da câmera, onde que ela vai ficar. Então, ó, aqui a gente tem todo o script da movimentação. A única adaptação que eu fiz aqui foi para poder rolar também a animação do personagem. Então eu criei aqui uma variável chamada animação, que no início ela recebe 0, a cada início de update ela recebe 0 também, mas caso a minha velocidade de translate, né, de andar para frente ou andar para trás, não, andar para frente e andar para o lado, se essa movimentação for diferente de 0, então a minha animação vai receber 1. E eu tenho aqui dentro um switch, onde eu testo qual o valor da minha animação. Se for igual a 0, ele recebe parado, a animação que vai ser executada. Se for 1, ele vai executar a animação de andar, beleza? Então agora vamos partir para cá, para como que seria esse sistema de você estar tendo trocando, né, o posicionamento da câmera, ou tendo duas câmeras para poder simular justamente essa passagem entre a primeira e a terceira pessoa. O jeito que eu faria era basicamente utilizando uma câmera só. Então eu peguei aqui um projeto limpo de tudo, não tem câmera nenhuma aqui, eu vou colocar uma câmera agora. Vou vir cá em Game Object, Create Order, vou criar aqui uma câmera, e essa aqui vai ser a nossa câmera principal. Então vou dar até esse nome para ela, câmera P de principal. Já vou atribuir ela aqui o script de movimentação que eu vou colocar dentro do boneco. Coloquei o script aqui. E agora aqui na câmera P também, do script que precisa de uma câmera principal, eu vou colocar a câmera principal que eu criei. Então se eu quisesse vir cá e apertar, o jogo já está funcionando. Ali na posição que a câmera está, ela está simulando terceira pessoa, só que ela não é filha do boneco. Então onde o boneco está indo, ela não está acompanhando. Então tem que fazer essa câmera ser filha do boneco. Beleza, e vocês vão ver que agora eu vou andar. E a câmera vai seguir ele. E aqui eu estou simulando já um jogo em primeira pessoa, utilizando um modelo 3D, beleza? Então, o primeiro passo para que a gente possa ter esse sistema de trocar as câmeras é você justamente definir qual vão ser as posições que a câmera vai poder atribuir, tanto a visão em primeira pessoa quanto a visão em terceira pessoa, ou qualquer outra visão que você queira, beleza? Eu primeiro vou configurar aqui a visão em terceira pessoa. Vou pegar minha câmera e vou basicamente vir aqui, ó, e ficar arrastando ela até colocar na posição que eu acho ideal para isso, ó. O que eu gosto de fazer para um jogo em terceira pessoa é zerar. Como ela é filha do herói, a posição dela aqui no Transform.Position é relativa ao herói. Então se eu vim cá em zerar em Y e zerar em X e zerar em Z, vocês vão ver que ele vai ficar em cima da posição realmente do herói, né? Então eu vou chegar lá um pouco para trás com o eixo X zerado. Agora eu vou ter uma posição aqui no eixo Z, beleza? E vou chegar lá um pouco para cima ao ponto de eu não conseguir ver as pernas dele. Aqui pra mim tá sussa. Então eu vou só fazer mais um teste para ver como é que tá ficando. Vou andar aqui, ó. Quando eu olhar para baixo eu consigo ver as pernas dele, mas quando eu estiver olhando reto não. E eu consigo mover para o lado, consigo mover para o outro. Então tá beleza, tá tranquilo. Então a minha câmera é em terceira pessoa. Eu gostei dessa posição. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um game object,
Nossa, eu vou criar um GameObjeto nulo, tá certo? Vou criar um empty. E esse empty eu vou colocar ele justamente na posição que a câmera tá, para poder marcar aquela posição. Porque nesse script que eu vou criar junto com vocês aqui, eu vou utilizar somente uma câmera e essa câmera vai ficar trocando de posição para esses locais que eu quero. Então, para marcar aquela posição exata, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do meu GameObject aqui, vou arrastar ele para ser filho da câmera, beleza? Vou colocar o nome para ele aqui, posição terceira pessoa, P3P, e a posição em X, em Y e em Z dele eu vou colocar 0, porque ele vai ter a posição exata de onde a câmera está. Vou até chegar aqui para vocês verem, a câmera está ali, ele também está na mesma posição que ela, beleza? E o que eu vou fazer agora? Vou tirar ele de filho da câmera, vou deixar ele só filho do boneco mesmo, tá bom? Então eu marquei aquela posição, não perco mais aquela posição. O que eu vou fazer agora, opa, eu fiz agada, volta para lá. Quem eu vou mexer agora é a câmera e eu vou marcar qual que é a posição ideal para um jogo em primeira pessoa. Eu vou colocar ele bem na reta aqui do nariz do boneco. Só que, claro, o nariz não vai aparecer. Só que eu vou colocar numa altura que quando eu olhar para baixo eu consiga ver a mão do personagem. Só para ter a noção de que eu tô... Ah lá, tô vendo ali mais ou menos a mão dele aparecendo. Então eu já considero isso legal. Mas eu posso até chegar um pouquinho mais para baixo. Colocar aqui no queixo dele, ó. É só para simular mesmo, para dar um efeito mais realista lá. Agora eu tô vendo a mão dele ali, eu não tô vendo a outra mão, mas é porque a outra mão, acho que ela não sobe tanto, igual a mão de cá. Mas já tá bom, já tá tranquilo. E eu vou fazer a mesma coisa, vou criar um novo GameObjeto do tipo empty aqui. Ele vai ser filho da minha câmera. Vou zerar as posições dele em X, em Y e em Z. Ele vai ficar bem em cima de onde a câmera tá. E agora eu vou colocar o nome dele. O nome dele vai ser ponto primeira pessoa. P minúsculo. Agora eu pego esse ponto primeira pessoa e deixo ele sendo só filho do boneco. Então já tem os dois pontos aqui, filhos do meu modelo 3D, seja qual for que vocês forem utilizar. E tem a minha câmera. Eu já posso deixar para ela ficar em um determinado local, mas se eu não quiser, posso colocar em qualquer lugar, né? Mas a princípio eu vou deixar para ela aparecer aqui em primeira pessoa. E o que eu vou fazer agora é criar o script que vai fazer justamente essa função de trocar entre o ponto de primeira pessoa e o ponto de terceira pessoa. Então vai ser aqui o script troca cam, troca posição da cam. E muito simples, muito tranquilo. Eu vou só definir qual que vai ser a tecla que eu vou apertar para trocar de posição. E depois eu vou colocar para a câmera ter um transform.position dela alterado, beleza? Então eu vou criar aqui duas variáveis do tipo GameObject, que vai receber aqueles pontos que representam os locais da câmera. Então vai ser P1, que é a posição em primeira pessoa, vai ser do tipo GameObject. E eu vou ter também aqui o P terceira pessoa, o ponto da terceira pessoa. Show de bola, que também vai ser um GameObject. Isso está tranquilo. Agora eu vou vincar na minha função o update. Vou colocar, por exemplo, aqui um if input .getKey down. Quando eu apertar até getKey down. Pode ser getKey down mesmo. Por exemplo, para poder trocar de visão, vai ser quando eu apertar a tecla E. Então, entre aspas, eu vou colocar aqui a tecla E. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar também ter uma variável para poder me mostrar em qual posição que eu estou, né? Então, eu vou vir cá, criar uma variável chamada visão, só que sem um tio. Vou colocar ela como sendo um tipo inteiro. Quando eu falei eu vou começar o jogo em primeira pessoa, então vai ser visão recebe 1 no início, na minha função start. Quando eu apertar a tecla E, se a minha variável visão for igual a 1, ou seja, se eu estiver na terceira pessoa, eu tô querendo, em primeira pessoa, né, eu estou querendo trocar a minha visão para a terceira pessoa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o valor da minha variável aqui, vai receber 3. E a minha câmera, que é o GameObject que vai receber esse script, então eu posso vir cá e colocar assim, transform.position vai receber justamente a posição. Isso aqui não precisa nem ser GameObject, pode ser do tipo Transform, até melhor. Transform é melhor do que o GameObject. GameObject vai trazer mais recursos do que eu preciso, só preciso da posição. Então, se eu estou na visão em primeira pessoa e aperto a tecla E, eu quero mudar para terceira pessoa. Então ele vai receber a terceira pessoa
ponto position, né? Caso contrário, se for igual a 3, mas aqui eu teria que colocar um else, né, para funcionar melhor. Else, se não for aquele caso, vai ser o caso de baixo. Se a minha visão for igual a 3, então eu vou trocar minha visão para 1. Em vez de ele receber a posição do ponto 3, ele vai receber a posição do ponto 1. O else aqui é preciso porque se eu alterar o valor aqui da minha visão e fizer o if embaixo, ele vai ficar toda hora trocando de câmera. Então não vai ser interessante fazer isso. Eu preciso do else para justamente, se for a visão igual a 1, ele executa essa ação aqui. Se não for, aí ele vai executar a ação de baixo. Ele vai perguntar também qual que é a visão, só para ter um controle maior. E aí eu vou fazer a alteração dos valores. Beleza? Eu nem precisaria ter esse if aqui, eu coloquei mais só para vocês terem noção do que está acontecendo, né? Minha visão em terceira pessoa, ela vai voltar a ser a primeira pessoa e a minha posição vai receber a posição da primeira pessoa. E aqui a posição da terceira pessoa. Vou apertar aqui o salvar, beleza. E o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou dar play no meu jogo. Eu não coloquei o script ainda, então não vai funcionar nada. Eu tenho que vir cá. E como eu disse, quem vai receber esse script vai ser a própria câmera principal. Então eu vou colocar o script dentro dela. E vou definir quem é o ponto da primeira pessoa, que é o nosso P1P. E quem é o ponto da terceira pessoa, P3P. Tá cá embaixo. Tá tudo definido, tá tudo legalzinho. Posso dar o play. E vou andar aqui bonitamente, barotamente, aperto a tecla E, eu mudo de posição, agora estou em terceira pessoa. Aperto a tecla E de novo e eu volto para a primeira pessoa. Aí vocês me perguntam, Bruno, se eu quisesse mais uma posição de câmera, quisesse uma diferente, quisesse uma que ficasse lá, bem, olhando ele de cima. É só também você vir cá, criar um ponto para ela, e vamos dizer que nesse ponto em cima, aqui como todas as câmeras eu estou mexendo com o mouse, eu poderia criar também uma situação, mas aqui o script é fixo, então vai ficar assim mesmo. Vou só criar mesmo uma nova posição. Ou então... vou até ensinar um outro jeito para vocês. Eu vou utilizar agora, então, utilizando duas câmeras. Olha só que legal. Eu já vou ter aqui essas duas, beleza, tá tranquilo. E eu vou criar aqui uma nova variável que vai instanciar para mim... nem precisa. Eu vou criar também uma outra variável aqui, chamado... Cara, acho que nem vou precisar criar outra variável. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar um outro recurso que eu posso fazer também para poder trocar a visão da câmera, que é justamente mexer com a propriedade da dip, que é a profundidade da minha câmera. Eu posso vir cá, por exemplo, criar uma outra câmera, e essa câmera vai ter uma visão, vamos colocar ela vindo daqui de cima, e essa visão eu não vou poder alterar, beleza? Então eu vou mexer aqui em X, ela vai ficar aqui, e vai como se estivesse olhando o personagem de cima. Então eu vou mexer a rotação dela para como se eu estivesse vendo o personagem assim, ó. É tipo no GTA, aquela câmera que fica vendo ele do teto, sei lá, faz um monte de doideira, ó. Essa câmera aqui, beleza? A princípio, tanto a profundidade dessa câmera que eu coloquei aqui agora, que é a câmera acima, vou colocar um C aqui para ela. Ela também vai ser filha do boneco, só para vocês verem como é que vai ser quando eu estiver jogando, ó. Ela não vai receber, no caso as duas têm a profundidade igual, né? A câmera principal e a câmera de cima tem o dip igual a 0, né? Então ele executa a primeira que foi instanciada, ela acaba sendo a câmera principal. Para eu poder mudar isso, é só vir cá, por exemplo, colocar o dip da minha câmera de cima sendo igual a 1. Ou seja, a profundidade dela vai ser menor, não sei. A profundidade dela vai ser diferente da minha câmera, e como ela tem um número maior, significa que ela está por cima. Então a profundidade dela é menor. O importante é, quanto maior o número, mais em cima está a câmera e vai ser a câmera que vai ser executada, beleza? Então eu posso vir cá, jogar o meu jogo tranquilo, só que essa câmera ela não vai sofrer influência de quando eu mexer para cima e para baixo. Só quando eu mexer para o lado e para o outro, aí quem está movendo é o boneco e ela vai receber a rotação também. E o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui no script uma ação que basicamente vai pegar a minha câmera.dip. Eu posso vir cá no meu não é transform, vai ser camera, a propriedade dele, ponto dip. Na função start vai receber, por exemplo, 2. Vai ser um número bem mais acima do que aquele que eu coloquei, que é 1, para minha câmera de cima. Então quando eu der play, vocês vão ver que a minha câmera principal vai aparecer.
Beleza? Ó, a minha câmera principal apareceu porque a profundidade dela agora é maior que a câmera de baixo, que a câmera de cima. Ela é a câmera que está ativa. E o que eu posso fazer então? Eu vou criar aqui um outro sistema do if. Eu apertei a primeira vez, ele trocou e jogou para a terceira pessoa. E a visão voltou a receber 1, certo? Só o que vai acontecer agora é que a visão trocou para a terceira pessoa quando ela é igual a 1. Show. Trocou para a terceira. Se a visão for igual a 3, em vez de ela voltar a receber 1, ela vai receber 4, que é a minha visão extra, vamos dizer assim. Então eu vou colocar um outro else aqui dentro. Se não for igual a 3 também, então significa que ela é igual a 4. Então eu vou criar a mesma estrutura do if aqui, ó, e nela que eu vou fazer voltar para a visão número 1. Então ele vai rodar pelas 3 visões. Se for igual a 4, que é a minha quarta visão, vai voltar a ser igual a 1. E aqui não vai ter transform.position nenhum. O que vai acontecer é que a minha camera.deep vai receber, por exemplo, 0. Aí ele vai ser um número menor do que aquele 1 da minha câmera que está lá em cima. O dele é fixo, não vou mexer com ele. E ele vai ser alterado. E agora, quando eu voltar aqui para minha visão igual a 1, a minha câmera.deep vai receber 2 de novo. E aí sim ele vai conseguir fazer as 3 alterações. Beleza? Vou salvar. Eu salvei? Salvei. Vamos dar o play. E a cada vez que eu apertar a tecla E, vocês vão ver que ele vai trocar para uma câmera. Câmera em primeira, câmera em terceira, câmera de cima, câmera primeira de novo, câmera segunda aqui, de terceira pessoa, que eu consigo ainda mexer para cima e para baixo, porque é a mesma câmera que eu tenho. E a última câmera é essa que olha de cima, onde eu consigo sempre ver aqui o meu personagem. Então, basicamente é isso, galera. Duas maneiras diferentes de vocês estarem trocando o posicionamento da câmera ou a visão serão essas. Ou pegando realmente a posição dela e alterando para uma posição fixa, ou então você ter duas câmeras e mexer com as propriedades deep de uma delas, colocando sempre ela como profundidade maior ou menor para poder estar alterando a visão, né, em relação à câmera que você quer manter fixa. Então, essas são duas maneiras que vocês podem estar utilizando nos jogos de vocês para poder estar criando esse sistema de troca de câmeras bem legais, tá certo? A mágica está justamente aqui nessa variável visão, ela que vai estar sempre mostrando qual que é o valor que eu estou usando, né? A câmera em primeira pessoa. A segunda opção dela vai ser em terceira. Quando tiver em terceira, a opção vai ser 4, né? A visão em quarta pessoa, e eu vou ter a ação que eu quero. No caso aqui eu mudo a profundidade. Ele estava com uma profundidade maior, que era 2, passei para 0, ele ficou com uma profundidade menor que a minha câmera secundária aqui, ó. A câmera de cima, a profundidade dela é 1, o deep dela é 1. E quando eu faço esse jogo de profundidade, ela passa a ser a câmera ativa, mas eu continuo mantendo as duas câmeras sem mudar a posição nenhuma, e o jogo funciona do mesmo jeito. Tá certo, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido o tutorial, que seja de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. E deixe também nos comentários o que vocês acharam desse microfone, se eu posso continuar utilizando ele ou não, tá certo? Preciso também da ajuda de vocês, afinal de contas, são vocês que têm que ficar escutando a minha voz. Se não tá agradável, né, então eu tenho que acabar mudando. Mas os tutos dessa semana todos vão ser com esse microfone aqui, só para ver se vocês acostumam com ele ou não. Tá certo, galera? Valeu mesmo pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Fui! Vamos lá pro jogo, só pra mostrar mais uma vez aqui pra vocês. Vamos lá, vou mandar. Primeira, terceira e a visão de cima aqui, marotamente, espertamente, tranquilamente. Isso aí, galerinha. Fui!